Ó, vamos lá, a gente já terminou a primeira questão do PA. A gente já entendeu que a gente lê o problema uma vez para se familiarizar, lê segunda vez para levantar os dados do problema e já começar a responder. Depois que eu levanto os dados, aí eu identifiquei que está falando de sequência. Para eu saber se é PA ou PG, eu vou ver se a diferença de um termo para o outro, qual a relação que existe entre um termo para o outro. Se é uma diferença quando a gente fala é subtração, conta de menos. Ou se é um quociente, se eu dividindo o segundo pelo primeiro, o terceiro. Essa diferença aí, essa relação que existe entre os termos vai determinar se é PA ou PG. A gente viu que é PA. Se é PA, o que é que a gente faz? Escreve a formulazinha. Escreva a fórmula. Todas as questões você deve escrever a fórmula, meu aluno. Escreva porque você vai fixar, isso é importante. Depois que escrever a fórmula, você vai levantar os dados, as incógnitas que tem, os termos que tem na fórmula, a gente coloca de lado, escreve cada termo que a gente encontrou no problema, a partir daí a gente substitui na fórmula, resolve o que tem e encontra o valor, beleza? Nessa primeira questão a gente respondeu, a gente quis encontrar o termo geral. Nessa agora vai ser um pouquinho diferente. A segunda questão que você já tem aí, que você já tentou responder, diz o seguinte, ó. Quantos múltiplos de 5 tem entre 17 e 302? Quantos múltiplos de 5 tem entre 17 e 302? Então, no nosso problema, o que é que a gente tem aí? Ó? Vamos tentar montar a nossa sequência. Ele está falando sobre múltiplo de 5. Só que esses múltiplos de 5, eles têm que ser maior do que 17 e menor do que 302. Ó, múltiplos de 5 que estão entre 17 e 302, ou seja, se estão entre 17 e 302, esses múltiplos têm que ser maior do que 17 e menor do que 302. Aí você vai dizer assim, vamos montar nossa sequência, professor. Vamos lá, o primeiro passo é montar a sequência. Aí eu vou dizer A1 aqui, já sei, professor, A1 é o primeiro termo, né? O primeiro termo aqui é 17. Cuidado, leia a questão. Ele está dizendo que tem que ser os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são aqueles que terminam em 0 ou 5. E professor, como é que o senhor sabe disso? Eu já expliquei, isso está no conteúdo. Tem aula de múltiplos e divisores, você volta lá e dá uma olhadinha. Múltiplos de 5 são aqueles que terminam em 0 ou 5. O 17 termina em 0 ou 5? Não. Então o 17 não é um múltiplo de 5. Ele também não entraria como primeiro termo, mesmo se fosse um múltiplo de 5. Por que ele não entraria? Porque a questão está dizendo assim, os múltiplos de 5 entre 17 e 302. Mesmo que o 17 fosse um múltiplo, ele não entraria, porque seriam os múltiplos que estão entre eles. Então nem entra o primeiro, nem entraria o segundo. Nesse caso, nem entraria o início nem o fim. Nesse caso não entram esses dois valores, porque nem o 17 nem o 305 não são os múltiplos de 5. Então quem é o primeiro múltiplo de 5 depois de 17? O 20. Então o primeiro termo aqui dessa nossa sequência seria o 20. Como é múltiplo de 5, então a gente vai pegar os múltiplos de 5 começando do 20. Múltiplo de 5 em 5, né? Para ficar uma coisa mais fácil. Então 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. E assim sucessivamente, até chegar no último múltiplo antes de 302, que é o próprio 300. Tranquilo? Montamos a nossa sequência aí. Lembra? Montou a sequência, a gente vai ver se é uma PA ou PG. Como é que a gente sabe se é PA ou PG? Olha os termos, qual é a relação que os termos têm? Se eu pegar 25 menos 20 dá quanto? 5. 30 menos 25, 5. 35 menos 30, 5. Então, a razão é constante, a diferença é constante e é igual a 5. Então, se a diferença é constante, então a gente tem aqui uma PA, progressão aritmética. Vamos escrever a fórmula da progressão aritmética. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Colocar aqui de lado os nossos dados da nossa fórmula. A1, AN, a ordem aqui não importa muito não. N e R. O que importa é que tenha todos os elementos daqui. Vamos lá. Na nossa sequência, quem é o A1? Primeiro termo, que é 20. Quem é o AN? Observe a diferença da questão anterior. Na questão anterior, a gente queria calcular o último termo, o AN. Nessa questão aqui, o último termo, que é o termo geral aqui nesse caso, já está sendo dado. Então, o termo geral dessa PA aqui é 300. E a pergunta é,
quantos múltiplos tem. Então, se fosse só entre 17 e 36, por exemplo, aí eu teria aqui, ó, quantos múltiplos? 1, 2, 3, 4. Então, o número de múltiplos seria 4. Só que a gente quer a quantidade de múltiplos entre 17 e 302. Essa quantidade de múltiplos é justamente o nosso n, que é o número de termos. O número de termos seria a nossa incógnita, a nossa pergunta aqui. E a razão, como a gente já viu, é a constante, que é 5. Beleza? Fazendo isso, qual é o nosso próximo passo? Substituir e resolver. Substituindo aqui, ó, quem é a 20 na minha fórmula? Quem é a n na minha fórmula? A n seria aqui, ó, a n, 300. A 1 na minha fórmula, o 20, o primeiro termo, mais n menos 1. O valor de n não foi dado, então a gente vai utilizar o próprio n. Menos 1 vezes a razão, que é 5. Substituir, agora nós vamos resolver isso aí. Resolvendo isso aqui, ó, nós temos uma equação do primeiro grau simples, igual à questão anterior, uma equação. Então vamos resolver isso aqui. Lembra, primeiro a gente responde o que está dentro dos parênteses. Só que nesse caso aqui, o que está dentro do parênteses é n menos 1. Eu não sei qual é o valor de n, então não tem como eu resolver isso daqui, beleza? Aí se a gente não tem como resolver isso aqui, a gente vai resolver a multiplicação. Quando eu tenho um número multiplicando o que está dentro do parêntese, lembre disso, a gente vai multiplicar todos os termos que estão dentro do parêntese por esse número que está fora. Então, para resolver isso aqui, ó, eu teria 5 vezes n, 5n. 5 vezes 1, 5. Sinais diferentes, resposta negativa. E o restante eu vou repetir. Ó. Tranquilo? Isso é uma equação. Ó. Na equação eu tenho o primeiro membro 300 e segundo membro 20 mais 5n menos 5. Lembre-se, ó, o 5n eu só poderia efetuar alguma operação com ele se tivesse outro termo acompanhado da letra n, porque eles seriam termos semelhantes. Eu só posso somar ou subtrair quando são termos semelhantes. Nesse caso aqui, ó, eu só posso somar ou subtrair o 20 com o menos 5, porque são semelhantes, são números inteiros. Então vamos lá. 20 menos 5, 15. Tranquilo? Vou repetir o restante. Igual a 300. No meu primeiro membro eu tenho 300 e no segundo membro eu tenho 15 mais 5n. Eu não posso efetuar essa operação aqui mais uma vez, eu só posso efetuar quando os termos são semelhantes. Eu tenho aqui 5n e aqui eu tenho 15, não são semelhantes, então não posso efetuar. O que é que eu vou fazer então? Você lembra lá o que você estudou na 6ª série, 7ª série. A gente deixa número de um lado e número que está com letra do outro lado. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar os números sozinhos no primeiro membro. Então vai ficar 300 e o 15. Sempre que eu passo de um membro para o outro, inverte o sinal, troca o sinal. Está positivo, passa negativo. Está negativo, passa positivo. Por que eu faço isso? Quando eu trabalho em equação, eu sempre trabalho com os sinais opostos. A gente vai ter uma aula da equação aí, não se preocupe com isso não. Mas você vai lembrar que a gente sempre trabalha com operações inversas. Se está somando, passa subtraindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Se dá em potência, passa em raiz. A gente vai ter uma aula de equação, não se preocupe. Então aqui, ó, se o 15 estava positivo, ele passa para cá, negativo. E vou repetir aqui o mais 5n. Aqui eu posso efetuar, ó, 300 menos 15 dá quanto? Vamos lá, 300 menos 15. 5 para 10, 5. Bota 1 aqui no próximo número embaixo. 2 para 10, 8. Como eu disse, para 10 vem 1 para cá. 1 para 3, 2. 285. Então, 285 é igual a 5n. 285 é igual a 5n. Professor, como é que a gente continua? Não tem mais nenhuma operação no primeiro membro e nenhuma operação no segundo membro. Como é que a gente vai proceder aqui? Ó? Quando a gente chega nesse ponto que não tem mais operação de adição, subtração para fazer em nenhum dos dois membros, a gente vai lembrar mais uma vez das inversas. Eu quero saber o valor de um n só. Então eu deixo esse n sozinho no primeiro membro. O que está na frente do n vai passar multiplicando. Ó, desculpa, o que está na frente do n está multiplicando o valor do n.
Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. O que está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, n é igual a 285 dividido por 5. Porque o que estava multiplicando passa dividindo. Então, quem vai ser o n nessa questão aqui, o número de termos? Vai ser 285 dividido por 5. Se alguém tem alguma dúvida na divisão, a gente vai efetuar essa divisão aqui, ó. Vai efetuar essa divisão aqui ao lado. 285 dividido por 5. Como 2 não dá para dividir, a gente vai dividir por 28. 28 dividido para 5, 5. 5 vezes 5, 25 para 28, 3. Baixa o próximo número. 35 dividido para 5, 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Então n é igual a 57. Ou seja, nós temos 57, ó. 57 é o número de termos. Então nós temos 57 múltiplos de 5 entre 17 e 302. Beleza? Tranquilo, que na sua lista de exercícios aí, no seu exemplo aí, vai ser a letra D, beleza? Na letra D nós temos aí o número 57.